amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, depois aí de uma semana de descanso, de resguardo, de reflexão e também de cuidado. Vamos seguindo com os cuidados agora de casa, mas não deixando de adquirir conhecimentos. Por isso é necessário que você assista o vídeo até o final e depois olhe a atividade que está descrita para ser feita hoje, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina de ciências. Oi, meus amores! Hoje a gente inicia um novo conteúdo e para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente vai refletir um pouquinho a partir dessa imagem. E aí a gente também tem o título do capítulo, né? Que é Misturando e Separando. A gente analisa na imagem que temos um robozinho que está tentando fazer uma receita de um bolo, o qual ele está acrescentando uma substância a outra, um ingrediente a outro dentro de um recipiente. Assim, com o auxílio de uma menina, né, a gente vê uma menininha aí auxiliando o robô, e os dois vão aí misturando, separando, usando algumas técnicas de separação. Ele novamente com um manualzinho para misturar alguma coisa e depois ele se arrepende porque aparentemente ele misturou com a água, óleo. E aí ele se questiona: o que foi que eu fiz? Você me ajuda a consertar? Então, diante das coisas que a gente usa no cotidiano, algumas misturas que a gente utiliza no cotidiano, em algumas situações a gente necessita separar. E é sobre a separação de misturas heterogêneas e homogêneas que a gente vai estar buscando entender como acontece. Mas antes de mais nada, né, no vídeo de hoje, a gente irá aprender sobre essas técnicas usadas para fazer a separação de misturas heterogêneas e homogêneas, mas também devemos relembrar o que é mistura. Então, quando falamos em uma mistura, estamos nos referindo a duas ou mais substâncias e ingredientes que são colocados juntos em um mesmo recipiente, por exemplo. Então, quando essa mistura fica visível, os ingredientes, as substâncias dentro desse recipiente, a gente classifica esse tipo de mistura em mistura heterogênea. Agora, quando os ingredientes, as substâncias, estão diluídas um no outro e a gente não consegue verificar esses ingredientes, essas substâncias que estão unidos ali dentro do recipiente, a gente fala que é uma mistura homogênea. Então, para a gente relembrar aí a classificação para misturas e o que é mistura também. Agora que relembramos o que é mistura homogênea e heterogênea, vamos conhecer as técnicas de separação de misturas. Nas técnicas de separação de misturas, é sempre visto um melhor método de separação diante do tipo de mistura que a gente está diante dela. Isso ocorre diante dessas características, dessas misturas, se a gente está conseguindo visualizar os seus ingredientes, suas substâncias ou não, tá certo? Assim como também é visto as propriedades presentes nos ingredientes, nas substâncias que estão formando essa mistura. Por exemplo, a temperatura de ebulição, de fusão, assim como a solubilidade, a densidade dessas substâncias, entre outras características. Então, um dos pontos que aí vai ser analisado é uma das propriedades específicas, quanto à densidade, quanto à temperatura do ponto de ebulição e fusão, tá certo? E a mistura, tem misturas, na verdade, que usa-se mais de uma técnica para fazer a separação dos seus componentes. Muitas vezes, uma técnica só não resolve no processo de separação. É necessário usar outros métodos também para fazer a separação de todos os componentes que formavam anteriormente a mistura. Então, as técnicas de separação de misturas heterogêneas e homogêneas é o que a gente vai estar visualizando agora na nossa aula. E
A gente vai iniciar visualizando e buscando entender, ter conhecimento a respeito da separação de misturas heterogêneas. A primeira delas é a filtração. A filtração é um processo utilizado para separar misturas heterogêneas, geralmente é empregado em um meio em que temos um líquido e um sólido. A gente pode ter como exemplo, até diante do livro de vocês, vai mostrar um exemplo que é colocado água e areia no mesmo recipiente, é formada uma mistura. E depois, para fazer a separação desses componentes, é colocado uma folha de papel, de filtro de papel, em um funil, no qual vai colocar o líquido que está com a mistura de água e areia. E assim, vai, a partir desse filtro, vai reter a parte sólida e o líquido, a água, vai para um novo recipiente. Geralmente é utilizado na filtração um material poroso, ou seja, um material que tenha buraquinhos que permita a passagem de um dos componentes da mistura, mas que acaba retendo outros porque não é capaz de passar por meio desses buraquinhos. A gente tem um exemplo do café, né? O café também é feito o processo de filtração. Muitas vezes é realizada a mistura dos componentes do líquido, né, no meio líquido, água, açúcar, o café, e depois é removida as partículas, né, o pó do café, porque tem pessoas que não gostam de estar ingerindo e também não faz bem para a saúde, né, tá ingerindo o pó do café. Então é retido por meio de um filtro. Ou também daquele coadorzinho de tecido, ele também é um meio poroso, que tem buraquinhos pequenos que vai permitir a passagem do líquido e reter o sólido. Aqui a gente também tem alguns exemplos de filtração que vai estar ocorrendo em chaminés, em ar-condicionado e também no aspirador de pó. Então, nas chaminés também tem um filtro que é uma forma de reter a poeira das indústrias para assim não haver a liberação de poeira para o ar atmosférico. No ar-condicionado também existem filtros que é capaz de reter a poeira que está presente no ar. E o aspirador de pó ele também tem um filtro que vai estar separando a sujeira do ar aspirado. Então aí a gente vê alguns métodos de separação de misturas que também estão presentes no nosso dia a dia. A decantação. Decantação vem muito do termo de canto, deixar de canto. É quando a gente, por exemplo, acrescenta, faz uma mistura, pode ser também aí de areia com água, e após deixar de canto, em repouso, sem misturar, se tá ali tocando, a gente vai ver que alguns dos componentes, que no caso a areia, vai ficar em repouso abaixo do meio líquido. Então, a decantação é um processo utilizado para separar substâncias de misturas heterogêneas, que vai consistir em deixar a mistura em repouso, depois que uma das substâncias, que no caso é mais densa, no caso, tem mais massa do que a água, que vai se concentrar no fundo, quando ela se depositar no fundo do recipiente, basta de forma cuidadosa retirar uma dessas substâncias, que no caso vai ser a água. E assim dá para fazer a separação da água com a areia, nesse exemplo aí. A catação. A catação é utilizado em várias atividades do nosso cotidiano, está ligado a um processo que envolve uma mistura com sólidos. Essa mistura com sólidos pode ser removido a partir da pinça, a partir da mão mesmo, e que você vai retirar os componentes que ali você está precisando, você está necessitando diante daquela atividade. Aí, por exemplo, a gente tem um exemplo de catadores de lixo, provavelmente estão trabalhando em algum espaço e que é feito o processo de separação do lixo.
processo de reciclagem, e aí eles vão fazendo a separação do metal, do plástico, do que é orgânico e por aí vai. A peneiração. A peneiração ela já consiste em fazer a separação usando malhas. As peneiras são malhas com diferentes dimensões que vai separar os sólidos com diferentes granulações. A gente está vendo aí uma peneira utilizada para estar separando praticamente a farinha de trigo, né? Então, se houver aí alguns grânulos de farinha de trigo maior, eles vão ficar retidos na peneira. Isso também a gente pode ver em atividades civis, e que o pedreiro geralmente ele está peneirando a areia e ali vai reter as pedrinhas que não tem necessidade de estar sendo usada na atividade que ele está querendo fazer a utilização, né, dessa areia. A ventilação. A ventilação consiste em usar as correntes de ar para separar o sólido menos denso dos demais. Então, por exemplo, aquilo que tiver menor densidade, com vento, com as correntes de ar, ele vai embora. E o que tiver maior densidade vai ficar aí vamos dizer aí, parece uma peneira, mas tem outro nome. Mas pode ser uma peneira também. Então, ele vai ficar nesse objeto, o que tiver maior densidade, e o menor vai embora com o vento. Isso pode acontecer com pessoas que estão desbulhando feijão, que quer retirar a palhinha, o arroz, o café. É muito utilizado esse processo de ventilação. A levigação, ela consiste em estar usando um que a gente chama de bateia, e que o líquido, né, a corrente de água com líquido arrasta o sólido menos denso para fora do recipiente, e aquele que tiver maior densidade vai ficar preso aí na bateia. Então, a levigação já vai usar a corrente da água, para levar o que tiver menor densidade e permanecer apenas aquele que apresentar a maior densidade no recipiente, que é a bateia. É uma forma muito usada aí pelos garimpeiros no processo de busca de minérios. A flutuação é outro método também de separação, usado na questão de misturas heterogêneas. A flotação é um processo no qual se coloca um líquido em meio de substâncias sólidas, que aí esse líquido ele também não vai ter a capacidade de diluir esses sólidos, apenas de separar. Então, quando colocado, por exemplo, areia e serragem e colocado água, a água não vai diluir nem a areia nem a serragem. Ele vai ficar na parte intermediária, no meio, separando a serragem da areia. E assim é só retirar cuidadosamente a serragem desse recipiente que estava formando a mistura. A separação magnética, ela consiste em usar geralmente ímãs para remover geralmente as partes de ferro, alguns materiais que podem estar presentes em algumas misturas de maneira heterogênea, utiliza esse ímã, porque o ímã tem a capacidade de atrair, né? Tem propriedades magnéticas. A floculação. A floculação é muito utilizada em estações de tratamento de água, em que é colocado substâncias químicas juntamente à sujeira, né? A sujeira que vai estar no meio líquido. E nesse processo, essas substâncias químicas vão se unir à sujeira e vão formar como fosse flocos. E aí, esses flocos, eles podem ficar cada vez maiores, né, formando partículas sólidas. E quando ele vai ficando em repouso, né,
vai ficar no fundo do recipiente, por apresentar uma densidade maior. Então, aí nesse processo tem como fazer a separação cuidadosamente, removendo o líquido e retirando depois o sólido que não tem importância nesse processo de separação, nessa mistura, no caso. A centrifugação. A centrifugação ela pode acontecer em máquinas de lavar. Aí a gente está usando o exemplo de processos de questões de sangue e clínicas, e que é colocado num aparelho, como vocês estão vendo aí, amostras de sangue. E esse aparelho vai ficar girando essas ampolas, eu vou falar ampolas, mas não é ampola no nome. Eu esqueci o nome, amostras que vão estar com o sangue contido dentro. Então, na medida que for mostrando, for girando, na verdade, a centrífuga, vai fazer com que haja separação dos componentes do sangue, ou seja, plasma, plaquetas, hemácias, glóbulos brancos e tudo mais, leucócitos. Então, vai haver aí a separação dos componentes do sangue por meio da centrifugação, quando for levado para a centrífuga e ficar girando isso de forma muito rápida. E a gente tem a separação de misturas homogêneas. A separação de misturas homogêneas vão ser evaporação, destilação simples e destilação fracionada. A evaporação ela consiste geralmente em misturas que vão ter um líquido e um sólido, e que esse sólido ele está dissolvido no meio líquido. Então, como a gente tem o sal, né? Como a gente obtém o sal? Então, a gente tem um processo, né? A gente vê a questão do sal, que está presente na água do mar. Geralmente é feito a captação dessa água do mar, que vai ser colocada em evaporadores, que são tanques abertos, como mostrado aí na imagem, com grande área e pouca profundidade, e que neles vai ocorrer a evaporação natural da água, por meio dos raios solares e também com o auxílio do vento, que vai estar trazendo calor. E essa evaporação causa um aumento da concentração de sais presentes na água, até ela se tornar saturada de cloreto de sódio e outros sais, formando aí uma salmoura. E após a evaporação da água completa, o sal ele vai se precipitando, ele vai ficando na superfície desses tanques. Então, a evaporação é muito utilizada aí na obtenção do sal, ou seja, de um líquido e um sólido. A destilação simples, gente, já acontece, é um exemplo de uma mistura homogênea, que é aquela que eles vão estar praticamente diluídos um no outro, né, como a gente viu, e que a gente não consegue perceber praticamente os seus componentes. Então, na destilação simples, ocorre geralmente por meio de líquidos. E aí, nesse processo, né, é visto os pontos de ebulição dos ingredientes que vão estar aí formando essa mistura. Então, aquele que tiver uma ebulição, a substância que tiver aí nessa mistura, um ponto de ebulição mais rápida, ou seja, ele vai sair do meio líquido e vai para o meio gasoso. E nessa parte que tem o condensador, esse condensador vai resfriar o vapor dessa substância que entrou no estado de ebulição, ou seja, saiu do líquido para o gasoso, e em outro recipiente vai estar o destilado, ou seja, a substância que evaporou e voltou para o meio líquido. Já a destilação fracionada, que também faz parte das técnicas de separação de misturas homogêneas, refere-se a um processo em que os seus componentes apresentam temperaturas com pontos de ebulição semelhantes. E aí vocês vão ver a coluna de destilação. E nessa coluna de destilação faz com que várias vezes, né, haja o processo de ebulição, ou seja, a substância ela vai estar aí evaporando e se condensando várias vezes, até que uma delas
chega a parte do condensador, que é a parte que vai ser resfriado, e aí essa substância ela vai sair do meio gasoso, já que ela entrou no estado de ebulição, né? Ela saiu do líquido e foi para o gasoso. E aí, quando chegar no condensador, o condensador vai resfriar esse gás, essa substância que está na forma gasosa, e ela vai retornar para o estado líquido, indo para o novo recipiente. E aí a gente vai ter a separação dessa mistura homogênea. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, que aí aguce mais a curiosidade de vocês. Entre essas técnicas de separação existem mais outras, mas eu trouxe algumas para vocês verem a importância que existe maneiras da gente estar utilizando para fazer a separação das misturas. Então, se cuide e façam a atividade e caminhada. Em caso de dúvidas, professora, eu não entendi tal assunto, não consegui compreender tal questão, me explique, por favor, que eu estarei orientando a vocês, tá certo? Então, forte abraço e não deixe de estar aí mantendo distanciamento, usando máscaras e também usando álcool na higienização das mãos.